a idolatria conduziu Israel ao desterro. Lembre-se que o povo de Deus era formado de 12 tribos. Lá no Egito começou uma divisão entre o povo de Deus, uma divisão. Isso está declarado no livro de Ezequiel, nos capítulos 16 e no capítulo 22, que houve uma espécie de germe de divisão entre eles, em que ficou já estabelecido Jerusalém e Samaria. Antes de existir, ele diz que eles apertaram os peitinhos delas quando ainda eram jovenzinhas. O capítulo 22 do livro de Ezequiel não é lido em nenhuma sinagoga. Tais as palavras pesadas no hebraico. 23, perdão. Capítulo 23. Ele não é lido. Depois os pornográficos vão procurar esse livro em casa. Vocês vão ver o termo pesado que o texto... Mas lá no nosso, vocês vão ter que chamar o professor Maurício para traduzir o que os tradutores fizeram. Se chama eufemismo. É aliviar um pouquinho para não deixar a coisa tão pesada. Ali começou, lá no Egito. Depois, no reino de Saul, se manifestou. No reino, depois Davi conseguiu juntar os dois, juntou as duas tribos com as outras 10, mas depois da morte de Salomão, no reinado de Roboão, rachou. 10 tribos ficou com o nome de Israel e 2 tribos ficaram com o nome de Judá. E ali foram por mais 2 séculos e pouco, e no ano 722, Senaqueribe tomou conta de Israel e acabou, os assírios acabaram com Israel. Israel foi pulverizado, espalhou-se pela face da terra, veio morar por um bocado de lugares que tem israelitas na China. Eles agora estão achando com DNA no meio dos chineses. Vieram morar, grande parte deles, na Espanha, em Portugal, antes de Cristo. Eles estão achando agora ossada de negro que veio lá para trás. Israel subiu do mapa, ficou Judá. Qual foi a causa do desterro de Israel? Idolatria. Judá ficou e ele disse: Judá não é melhor, Judá está fazendo as mesmas coisas. Você leia os profetas, por favor, leia os profetas Amós, leia os profetas Oséias. Eles estão falando, acabou. Aí os profetas do sul, que falam para o sul, Jeremias, por exemplo, vai acabar tudo, não vai ficar nada. Aí Deus pega Judá e manda para o forno da idolatria, para a casa da idolatria, para o lugar da idolatria, e deu uma dose cavalar de idolatria neles lá na Babilônia. Foram para a Babilônia. E começou a sair idolatria pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, pelo tudo. E fastiaram de idolatria no ponto de vista dos ídolos, mas entrou outro tipo de idolatria. A idolatria dos números, a cabala. A cabala que acabou com a história da filosofia do povo e gerou um sistema de governabilidade do mundo e entrou na igreja através dos processos maçônicos.
Eu disse, o assunto é pesado. E custa a cabeça. Mas vale a cabeça de João Batista num prato do que você viver no conluio de um sistema que não está de acordo com o princípio de Deus. Idolatria, gente. Até essa pintura aqui pode virar idolatria. Foi feita por dona esposa, doutora Enete, dona Cristal. Foi pintada por dona Cristal. Uma vez eu disse assim, essa pintura está arrancando, ela está descascando. Não, mas vamos manter que isso aqui é uma tradição. Tá bom, vamos manter. Vamos manter o negócio. É uma coisa. Idolatria. Eu viro idolatria. Eu vou te contar uma coisa para vocês. Por que eu não sou um pastor visitador? Sem ser, só por causa da pregação, eu já estou sendo idolatrado. Tem gente que faz. Se eu ficar passando a mão em gente, eu viro o próprio Jesus Cristo. Preste bem atenção. É com dor no coração. Doutor João Filson Sorém, meu professor, disse, filho, não seja um pastor governado pelas ovelhas no sentido de você ser amado por elas, se tornando um ídolo. Apresente Jesus Cristo para as pessoas, para que Ele seja amado por elas. Primeira vez que eu estou dizendo isso de púlpito, porque eu sou cobrado. E eu quero dizer para vocês que o negócio é tão sério, olha aqui. A idolatria conduziu Israel ao desterro perpétuo e Judá à escravatura babilônica por 70 anos. Nada pode ser mais falso do que um ídolo. Como disse Matthew Henry, os ídolos são chamados falsos porque desfiguram a Deus, considerando que ele tem corpo, quando na verdade ele é espírito. Além do que, um Deus fabricado não é Deus. Hoje eu vou só citar mais uma coisa aqui e depois a gente vai embora para casa. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Os ídolos são tão sutis que a última palavra que João disse na sua epístola, nós está aqui, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Porque eles não são feitos só de pau e pedra. Não pense que a idolatria seja apenas de pau e pedra. Dr. A.W. Tozer foi exato ao dizer: a essência da idolatria é estar em ter pensamentos indignos acerca de Deus. Um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Às vezes o ídolo só está aqui. Você quer que eu diga um negócio que é ídolo? Pastor virá sacerdote. Oração de pastor virá
A bênção. Lá na Bolívia veio um irmão e disse assim: Pastor Glênio, o senhor como sacerdote de Deus ora por mim. Vamos, calma. Eu como seu irmão vou orar junto com você. Vamos acabar com essa ideia. Isso é sacerdotalismo. Esse acabou com Jesus Cristo. O povo de Deus é sacerdote. Entendeu, não? Sacerdócio é o povo. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome, os que creem, não são os pastores, não. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem é que pode fazer isso, Ana Lúria? Sim, mas espera aí, ele disse, em meu nome, quem que fará isso? Os que creem. Quem são os que creem? É só o pastor que crê? Olha aqui. Pastor Glênio, vem aqui em casa que meu filho está endemoniado. Está endemoniado? Tá. Então expulsa. Não, pastor, eu não posso. Você crê ou não crê? Não, eu creio. Então tá aí. Se você crê, manda ele embora. Pastor, mas eu não tenho fé. Ah, bom. Se você não tem fé, peça a quem tem fé, lhe dá fé. A fé não é sua. Eu vou contar essa última história e pronto. Estava bem aqui dentro. Aqui dentro desse buraco. Eu não cria em demônio. Eu vim de um seminário que não acreditava que existia demônio. Que demônio foi só no tempo de Jesus, que de lá para cá não tinha demônio. E é verdade que tem muita coisa aí que não é demônio. Eu vi um pastor que foi meu amigo, já morreu, foi meu amigo. E era psiquiatra, ele disse assim, depois de aquele remédio, Prozac. Depois de Prozac, o número de demônios caiu demais. Depois de Prozac, caiu demais o número de demônios. Mas tem demônio. E eu estava ali, nesta sala. Chegou uma moça, junto com outra, né? E ela começou a conversar comigo e tal, e disse assim, mas pastor, eu tenho um encosto. Eu disse, e o que é encosto? A encosto é um ser que entra na gente, vem e toma a gente. E eu disse, como é que ele encostou? Aí ela tentou dizer assim, não, e ele quando vem, eu digo, mas se ele encostou, ele não veio com você, ele entrou, ele sai. Quando eu disse, ele sai, vocês querem que eu diga o palavrão que ela disse para mim? Não, fica feio. Pastorzinho de... saiu mesmo, saiu da boca de vocês. Pastorzinho Tatá, quem é você para me tirar daqui? Meninas, eu arrupiei dos pés à cabeça, fiquei pasmo ali no coisa assim, e aí e foi aquela roncação. Eu disse, Deus, me perdoe, por eu não crer na tua palavra. Me perdoe, Senhor, e ali, as coisas que contava ali eram papo, e eu tapei os ouvidos mesmo para gritar por Deus, tem misericórdia, me dá fé. Aí quando terminou assim uns 3 minutos de oração tremendo, eu virei para ela e disse o seguinte, eu sou tudo isso que você disse aí, mas Jesus Cristo, que é meu Salvador, me deu uma autoridade.
saia em nome dele e nunca mais volte. Pof! Que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Eu digo, eu não sei que lugar é esse, nem sei o que você está fazendo aqui, mas eu sei quem ama você é Jesus Cristo. Durante muitos anos, Célia foi membro dessa igreja. Já partiu para a glória. Eu não gosto de brincar com coisa que é séria, mas esse assunto é assunto para todos nós. Em meu nome. Nós precisamos acabar com idolatria. A gente idolatra pessoas. A gente idolatra estruturas. A gente idolatra sistemas. A gente idolatra... Idolatria não é só a Virgem. Não é só São Sebastião. Não sei porque eu lembrei desse cara agora. Idolatria pode ser a Dorcas. Idolatria pode ser o coral. Idolatria pode ser qualquer sistema. Pode ser o púlpito. Pode ser até a Bíblia. Eu já tenho visto em muito lugar que a Bíblia é aberta no Salmo 91. E hoje de noite nós vamos falar do Salmo 91. Ele é aberto lá. O que é isso aí? Isso aqui é um amuleto para espantar demônio. Fica amarela na página do Salmo 91. Vocês não conhecem isso, não? Ontem eu fui visitar uma pessoa no hospital, que está na CTI, cheguei lá no CTI do hospital, está lá, Salmo 91. Eu digo, mas isso aqui não expulsa você mais não, porque você já foi vencido, foi na cruz, não é com o Salmo 91. É com Jesus Cristo, que botou a execração todos os principados. Gente, Tiatira é muito mais do que nós estamos pensando. E nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós, não. Dr. Reinaldo Purim. Por isso nós vamos precisar ver quem é Tiatira. E ver se essa tia tira de nós esse peso desgraçado. Onde é que nós paramos? Dr. Tozer, né? No próximo domingo que eu tiver aqui, nós começamos daqui, ó. E depois a gente vai, se tiver que parar em outro lugar, a gente para. Nenhuma, presta atenção que eu vou terminar com essa frase. Nenhuma igreja na face da terra é perfeita. E nenhuma igreja na face da terra é detentora da suficiência de Jesus Cristo. E em todas as igrejas da face da terra, Deus tem os seus. Porque Deus trabalha com o remanescente, não com a estrutura, mas com o povo que crê no seu nome. Depois vocês vão ler aqui que ele vai dizer, eu tenho aqueles meus que estão aí, eu tenho os meus, ele tem os dele na igreja católica, ele tem os dele na igreja batista, ele tem os dele na igreja presbiteriana, ele tem os dele, eles têm os dele. Nem todo mundo que está na igreja é dele. Tem muita gente que está na igreja que é joio, não é trigo. Agora, não briguem comigo. Vão se haver com Deus. E uma outra coisa que, digo assim, eu já vi ele fazer joio virar trigo. Eu nunca vi ele fazer trigo virar joio. Mas que joio vira trigo, vira. Eu conheço um